Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou falar com vocês sobre uma aula aplicada. Na verdade, assim, ó, eu fiz uma sequência de posts de planejamento de aulas. Tá aqui, ó, meus posts, planejamento de aula. Opa, escorreguei aqui. Aula. Ai, a gente molhou aqui. Ficou tudo feio aí. Foram cinco posts que eu coloquei, que eu fiz. Esses tópicos estavam trabalhando como que eu faço, né, para planejar a aula e abordando alguns temas. E aí hoje, na verdade, eu queria ter gravado a aula para depois abordar esses temas. Então eu achei melhor fazer esses posts, né? Qual é o objetivo, quanto tempo que vai demorar, fazer Bom, tá tudo ali, eu gravei, tá lá no meu Instagram, no meu perfil. No Instagram é Ludicaí, tá? Então, aí quem tiver curiosidade pode procurar lá. E aí, olha só, essa aula que eu vou trabalhar, ela é para o 6º ano, ela vai ser aplicada para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, tá certo? E, deixa eu apagar aqui, essa aula vai ser trabalhada em grupo, em grupos. E pela BNCC, deixa eu ver aqui, pela BNCC, Base Nacional Comum Curricular, então, o que eu vou trabalhar? Bom, os objetos de conhecimento, polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas dos lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Esse é o objeto de conhecimento. A habilidade correspondente é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos e classificá-los em regulares, não regulares, tá. E o outro objeto de conhecimento, problemas sobre medidas, envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. A habilidade correspondente, resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas, comprimento, massa, tempo, tá. Então, é isso aqui, tá? Tá na BNCC, peguei de lá. Outra coisa que a gente também vai acabar trabalhando, que eu não coloquei ali, é a parte de retas paralelas e perpendiculares. Não vai ser a construção, mas você vai abordar esse tema, tá bom? Então, assim, você pode primeiro trabalhar esses temas, só a parte conceitual e ter essa aula, ou o contrário, você, dependendo de como é a turma, você trabalha com a aula da caixa de papelão e depois faz a parte conceitual. Eu gosto de trabalhar primeiro e depois aplicar o conceito que eles fazem associação, tá? Bom, primeira coisa que você vai precisar são caixas de papelão. Eu recomendo trabalhar com a caixinha de pasta de dente, porque o aluno, assim, a mãe pode pedir para a mãe, né, o pai, o responsável que seja, para comprar, não precisa utilizar o produto para trazer a caixinha para a escola. Você pode ir pedindo, então você vai se planejar, daqui um mês, né? Não faz muito em cima da hora que eles esquecem de trazer. Então, daqui um mês eu vou trabalhar esse tema, vou pedir para os alunos trazerem. Então, ele pode, assim que tiver uma compra dentro de um mês, a mãe é o responsável, vai comprar, e aí traz. Tem a caixa de sabão em pó. A caixa de sabão em pó, eu acho legal o professor trabalhar lá na frente da sala, porque ela é grande. Se você vai trabalhar aqui a régua, você mexe aqui, o aluno vai ter essa visão, e a caixa de pasta de dente já é mais difícil. E outra, assim, ó, a caixa de sabão em pó, uma que a mãe precisa terminar de usar todo o conteúdo para depois deixar o filho ali, o responsável. Vocês entenderam? A criança trazer essa caixa para a escola. Só que assim, sempre vem com um restinho alguma coisa. E aí pode acontecer da benção da criança passar a mão e passa no olho
e às vezes vem um pouquinho dentro e espalha na classe. E essa aqui é mais limpa, né? Uma embalagem mais limpa. Se for um pouco mais complicado, você pode também sair nas outras salas pedir para os colegas professores, ou você mesmo vai guardando ali e faz e você leva no dia, tá bom? Então, eu vou usar a caixa de pasta de dente, tá certo? Então, você vai fazer grupos. Se é uma sala que, às vezes, um grupo com muitos alunos não dá certo, então, você pode fazer duplas, tá certo? Então, o que eu gosto de trabalhar quando eu faço grupos? Então, vamos supor que, olha, gente, grupo é 3, 4 no máximo, que eu acho que funciona, porque daí, às vezes, até 4 às vezes é muito, porque sempre tem um que acaba não fazendo. O que eu gosto de trabalhar? Então, tem ali, ó, o grupo que tem a Ana, o Pedro, a Bia e o João. Misericórdia. E o João. Então, o que eu gosto de falar para eles? Ó, pessoal, todo mundo vai anotar no caderno. Então, todo mundo vai ter todas as anotações que eu fizer no quadro, vai ter no caderno, vai responder. Aí você pega um que é mais caprichosinho, tem uma letrinha melhor. Então, vamos supor a Ana, né? Ela é mais caprichosa, tem a letrinha melhor. Então, a Ana, ela vai fazer, daí você olha lá, fala aqui na primeira vez eles ficam um pouco mais embaraçados, mas depois eles pegam o jeito. A Ana, ela vai fazendo uma folha separada, tá? Aí a Ana vai ter lá trabalho de matemática, vai ter o nome de todo mundo, e você vai levar esse trabalho da Ana para corrigir, tá? Você que vai. E a nota que você der vai ficar no nome da Ana, do Pedro, da Bia e do João. E você devolve para a Ana. E os outros podem ver a partir do trabalho da Ana se o que eles têm no caderno está correto ou não. Então, assim, todo mundo tem no caderno, todo mundo vai ficar ocupado durante a atividade e você vai corrigir um trabalho que vai representar os 4, tá certo? Ou os 3, ou 2, que seja. Então, eu gosto de fazer desse jeito aí. Por quê? Porque sempre vai ter um que não vai querer fazer, que não vai querer copiar, que vai falar que o colega está... Então, não. Todo mundo vai escrever, todo mundo vai se manter ocupado, todo mundo vai participar. Tá bom? Funciona, dá certo. Então, é isso. Então, você vai trabalhar em grupo, você vai precisar das caixas de papelão, vai precisar também de régua. Régua, algumas escolas têm caixa para você usar o que o professor, que nem assim, ó, tem escola que eu já trabalhei que tem a caixa de régua, que tem a caixa com compasso, com calculadora, tem ali algumas ferramentas que a gente usa em algumas aulas. E você pode ir já alertando eles para trazer que régua tem que estar sempre na bolsa, mas assim, é legal, se o professor tiver a régua, boa. Ali também, se você está trabalhando em grupo, provavelmente um do grupo vai ter a régua. Tá certo? Bom, acho que é isso aí, a caixa e a régua. Então, que forma que você pode fazer? Aí eu falei do sabão em pó, caiu o sabão em pó aqui, ó. Que forma que você pode fazer? Você pode começar conversando com a sala, andando. Então, você tá lá com a sua caixa, então o professor tá lá com a caixa de sabão, e tá andando e vai conversando. Gente, que tipo de figura é essa? Pessoal, o que você... E não coloca nada no quadro. No início. Depois que você conversou, falou e foi colhendo dados, você pode se dirigir ao quadro e começar a colocar as perguntas que você quer que tenha respondidos nesse trabalho, tá bom? Aí fica sujeito aí ao professor que vê a forma como que vai ser melhor. Então, o que eu quero trabalhar aqui nessa aula com os alunos? Lasqueira. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, que eu não queria ter... Aí já foi, já. Então, aqui é do 6º ano, tá? 6º ano. Beleza. Então, aqui, ó. Qual a primeira pergunta aqui que eu vou colocar? Qual que é o nome desse sólido geométrico? Então, qual é o nome? Qual o nome? Gente,
olha que a gente eu pelo menos hoje, né, que eu tô gravando, tô no finalzinho das férias, então a gente faz poucas, escreve pouco, né? A letra vai ficando daquele jeito. Qual é o nome deste sólido geométrico? Sólido geométrico. A essa altura do campeonato, o aluno já tem que saber o que é um sólido geométrico, tá? Então, já trabalhou antes. Por que eu falo da caixinha de pasta de dente ou outra caixa que seja, pode ser uma caixa de presente, assim, tem que ser um bloco, cuidado para ser um bloco retangular. Aquela caixinha tem um chocolate Toblerone, ele é um prisma, né? É um triângulo. Aquela lá não vai dar certo, tá certo? Então a gente vai trabalhar com sólidos geométricos. Blocos retangulares. Então, qual é o nome desse sólido geométrico? Então aí você vai esperar, ver o que eles vão falar, tá certo? Então assim, ó, aí um pode falar que é um bloco, um pode falar paralelepípedo, sabe assim? Então eles podem ir arriscando. Por isso que eu falei, você pode ir andando pela sala e falando, gente, vocês sabem que figura é essa aqui, ó, esse sólido aqui, que é? Aí, se alguém arriscar lá e falar, é um paralelepípedo, legal. Assim, isso é um paralelepípedo ou um bloco retangular. Mas por que é um paralelepípedo? Aí vai começar a desenvolver isso neles. É porque todas as faces são paralelogramos. Essa é a resposta esperada, né? Mas às vezes eles não lembram dessas palavras, paralelepípedo, paralelogramo, né? Então assim, porque as faces dele é tudo retângulo. Mas tem algum, aí você começa, mas tem algum quadrado? Quais são as características para um polígono ser um retângulo? Quais são as características para um polígono ser um quadrado? Então, essa é o que eu falo de abrir uma janela. Então, aqui, ó, você tem o quadro, né, a lousa, o que eu sempre faço. Então, eu coloco a data aqui, ó, vou colocar de hoje, tá? 31/1. Aí, matemática. Ludmila, tá certo? Porque tem uns que não lembram também o nome do professor, não sabe nem a matéria que acontece. Então, assim, aí eu posso colocar aqui, ó, no começo, trabalho de matemática. No quadro, né? Tá lá divididinho. Aí, nesse canto aqui, é o canto que eu falo que eu abro as janelas. Então, por quê? Porque a essa altura do campeonato, como eu falei, o aluno já tem que ter uma noção do que é um quadrado, um retângulo, eles já viram. Ou porque você falou, ou porque eles viram antes, e tem uma noção também, né, gente? No sexto ano já sabe o que é quadrado, o que é retângulo. Então, você pode vir aqui e falar assim, tá. Então, a gente está falando de paralelogramo. Quais são os paralelogramos? Tem um quadrado. Qual é a característica do quadrado? Tem um retângulo. Qual é a característica do retângulo? Tem um losango. Qual é a característica do losango? E você escreve isso daqui, ó. Aí os abençoadinhos sempre perguntam, é para copiar? Você fala, não precisa, você já sabe, se já tiver no caderno. Ou então você pode falar, depois copia, vamos prestando atenção enquanto eu explico, tá? Então a ideia é abordar isso daqui, tá? Primeiro você fala que esse aqui é um paralelepípedo, por quê? Por que é um paralelepípedo? Porque todas as faces são paralelogramos. O que é um paralelogramo? Tá? Então a gente pode classificar quais são os paralelogramos, é o quadrado, o retângulo ou o losango. E aí começa a falar quais são as características de um, do outro. Tá, beleza. Aí você fala assim, gente, mas essa caixinha, se todo mundo tiver uma caixa de pasta de dente, esse lado aqui não é quadrado, parecendo um quadrado. Aí eles vão falar, não, é um retângulo. Ou então você começa a bater o pé. Não, gente, isso aqui é um quadrado sim, olha só, eu tô vendo, é um quadrado. E aí eles vão falar, não, tem que ser, o que é a característica do quadrado? Todos os lados são iguais. Mas todos os lados são iguais, o losango também. Por que esse aqui, o que diferencia o quadrado do losango? Se o quadrado tem todos os lados iguais, o losango também. O que diferencia é que o quadrado, ele tem os ângulos retos. Ou a gente pode ver se são
paralelos, né? Se os lados opostos aqui são paralelos. Então, aí você pede para eles pegar, eu tô com a régua falando, né? Você pede para pegar a régua aqui e ver, ó, quantos centímetros tem? Ah, tem 3 aqui embaixo, tem 3 aqui em cima. Então, quer dizer, manteve a mesma distância, são paralelos. São, assim, são conceitos que a gente vai usando, vai aplicando para eles enxergarem. Ah, então tem 3 aqui, e aqui tem quanto? Ah, aqui tem 4. Tá quase 4 aqui, mas tudo bem. 3 por 4. É quadrado? Não, não é quadrado. E o que que é? É retangular? Realmente, esse lado aqui é um retângulo. E esse aqui, também é um retângulo, tá certo? Então, essas são o que você pode ir abordando, às vezes não necessariamente pedir para eles escreverem. Pode pedir? Pode, mas você vai, no decorrer da aula, vai lembrando eles. É muito importante essa parte, ficar lembrando, porque eles esquecem. Ai, gente, eu não julgo, tá? Porque... Ai, meu Deus do céu, que seria de mim, que seria de nós, que seria de muitos de nós sem uma caneta e um papel com tudo escrito, né? A cabeça não guarda tudo. Então, tá. Então, qual é o nome desse sólido geométrico? Quais são, você pode colocar aqui, ó, quais são quantas faces tem, né? Ou você pode, isso que a gente tava falando, você pode ir andando, conversando, ou ficar lá na sala e conversando com eles, e depois colocar o questionário para eles responderem. Então, quantas faces tem? Faces possui, o sólido possui. Possui. Quais as medidas? Então, assim, ó, quais são essas faces? Quais são? Aí você pode pedir as medidas, tá? Isso aqui fica ao seu critério. Se todas as caixinhas forem iguais, beleza. Se não for, aí você tem que ter uma noção do que eles trabalharam. Você pode pedir para eles entregarem o trabalho junto com o sólido para você conferir. Bom, então isso daqui trabalhou, né? Viu aqui como que foi falado. Aí, outras coisas que você pode continuar. Então, aqui, o que eu coloquei? Se eu for encapar essa caixa, quanto de papel que eu vou precisar? Tá? Então, pessoal, vamos supor que isso aqui, eu quero fazer um estojinho, eu quero fazer um artesanato, eu quero fazer, ou eu quero que seja só uma caixinha de presente. Quanto que eu vou usar de papel aqui? Aí o que vai entrar? Vai entrar a parte de área, certo? Quando você fala sobre encapar, vai entrar a parte de área. Em centímetros quadrados, né? Então, assim, eles estão trabalhando com régua. Você está trabalhando com régua, é centímetro. Então, a partir do momento que começa a falar quanto de papel que vai usar, você está trabalhando com a área e é centímetros quadrados. Então, vai envolvendo todas essas habilidades aí. Aí você fala assim, mas Ludmila, será que eles conseguem, sem nunca ter visto, eles conseguem fazer? Gente, depende da sala. Tem sala que eles são muito... um vai puxando o outro, um já viu, Então, assim, tudo você tem que ter uma noção antes. Um dos pontos lá da parte de planejamento é você ter essa noção, né? Então, antes de aplicar essa aula, umas 2 aulas antes, você pode abordar, fazer um tipo de questionário mesmo, como que trabalha, como que faz para achar a área de um quadrado, de um retângulo, sem estar contextualizado. Só o desenho do quadrado, do retângulo. Então, aí você já vai ter essa noção, tá certo? E tem turma que, assim, eles falam assim, professor, mas geralmente eles já sabem, é só fazer base vezes altura. Não são todos que têm essa sacada. Ensinar tudo agora, na mesma aula, não aconselho, que é muita coisa, tá certo? Então, vamos lá. Aí você pergunta, então aqui as medidas, essas medidas elas estarão em centímetros, né? Aí você faz lá, se eu for encapar, caso precise encapar, quanto que eu vou usar de papel, né? Então, aí a gente vai trabalhar a área, que vai ser centímetros quadrados. Beleza. Isso tudo, aí os alunos vão ficar em grupos fazendo essas contas.
Então, o que eles vão ter que fazer? Eles já sabem que são 6 faces. Então, eles vão ter que fazer o cálculo das 6. Ou aí vai ter sempre um que vai se tocar ali, que é os lados opostos aqueles são iguais. Então, ele calcula, na verdade, 3 áreas e multiplica por 2, cada uma delas, né? Então, assim, que os lados opostos serão iguais, e aí eles vão calcular essa área. É uma saída. Quando que você vai descobrir o que eles fizeram? Quando você vê as contas, né? E é legal quando depois que você fizer a devolutiva e fazer a correção com eles, você falar que tem essa forma de calcular. Por quê? Porque aí eles sempre vai ter um que fala assim, professor, mas eu calculei 1 por 1, tá errado? Eu falo, não, errado não tá, mas você demora mais tempo. Então, numa prova que você tem um tempo limitado para resolver, é muito mais interessante que você faça em menos tempo, né? Algumas questões para você ter mais tempo para resolver outras. Então, é isso que a gente vai trabalhando com eles. Essa parte, então, de encapar, aí, beleza. Aí, uma outra coisa que você pode falar aqui é assim, gente, aí você leva uma folha de presente, papel de presente. Pessoal, essa folha tem tanto por tanto. Quantas caixinhas eu consigo encapar? Quantas caixinhas dessas eu consigo encapar? Então, aí ele vai ter que calcular a área daquele papel que você levou e dividir. Então, já usa, né? Então, ele já estava usando, olha só, já usou a régua, aí ele já tem que calcular a área. Então, aí na área já vai usar a multiplicação, vai usar a adição. Aí depois, se você falar, eu tenho uma folha de tanto por tanto, né? A medida. Quantas dessas caixinhas eu consigo embalar, encapar? Daí ele vai falar, consegue encapar tantas caixas, consegue embalar tantas caixas. Então, ele vai fazer a divisão. Então, você vai trabalhando as operações. Beleza. Então, vai precisar embalar a área. Outra coisa. Se eu for... Tá, é que eu fiz o meu planejamento, tá aqui, por isso que eu tô aqui. Se eu for construir uma caixa dessa, então eu tenho uma caixinha dessa daqui, mas eu preciso construir outra, eu tenho um papelão e eu quero construir outra caixinha igual essa aqui. Como que seria o desenho, né, para eu construir essa outra caixinha? Então, o que você está trabalhando quando você faz essa pergunta? Você está trabalhando planificação. Planificação. Tá certo? Então, a planificação desse bloco retangular, certo? Aí, você vai... É uma das questões que eles vão ter que responder. Se todos os alunos tiverem uma caixa de pasta de dente e você lá na lousa tiver uma caixa de sabão em pó, você pode até fazer o exemplo com a sua caixa. Aí você abre ela, você mostra, ou você não precisa abrir, porque daí eles vão ter que ter praticar essa abstração, né? Como que eu desmembro, como que eu vejo essa caixa se abrindo. E aí você pode fazer se a sua caixa for diferente, você faz na lousa, com as medidas certinho. Então, aí você espera que os alunos façam essa planificação sem abrir a caixinha. Tem uns espertinhos lá, mas você fica de olho. Vai trabalhar a planificação. Beleza. Aí, então, você trabalhou aqui as medidas, trabalhou a área, a planificação. Uma outra coisa que você pode trabalhar se você falar assim, gente, e se eu quiser encher essa caixa aqui? Quanto que vai caber nela? Eu gosto muito de usar o exemplo, que eu acho que para eles fica muito assim, visualmente é muito bom, fazer a construção de pilhas de moeda. Então, eu pego assim, que a moeda é redonda, né? Então, ou você pode levar blocos quadrados. Então, assim, qual é a área desse... como eu falei da moeda, mas... Ai, gente. Coloquei, não sei onde. Mas que seja.
Então, assim, ó, eu tô com a minha moeda. Qual é a área dessa moeda? Então, quando eu vou sobrepondo as moedas, então, na verdade, o que está acontecendo? Eu tenho uma área em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e qual é a altura que tem isso daqui? Tá? Então, você começa a desenvolver isso neles. Pode ser que você já tinha trabalhado antes, mas o que a gente espera que eles entendam é que o volume nada mais é do que esta área aqui que vai se repetindo nessa altura, tá? Trabalhar isso com eles. Se você levar bloquinhos, né? Falar, ó, essa área vai se repetindo, então aí você trabalha com o volume, tá? Então, se eu fosse encher, quanto que tem aqui, ó? Se eu fosse encher isso aqui, ó, quanto que tem? Aí você vai trabalhar as 3 dimensões, tá? Aqui, ó, base, a base vezes a altura, aí vezes base vezes largura vezes a altura, tá bom? Então, dá para trabalhar isso aqui. E aí você vai vendo como que os alunos vão caminhando. Dependendo da turma, dependendo do tempo, dependendo como que tá indo. Uma outra coisa que eu gosto de trabalhar é fazer a interpretação dos dados que estão na embalagem. Então, dá para trabalhar sempre? Não, não dá. Até aqui a parte do volume vai. Aí depois você pode, às vezes, quando fizer a devolutiva para eles, a correção, você pega a caixa e volta e trabalha com eles. Então, assim, ó, que nem aqui. Essa caixa tem 2,2 kg. Então, 2,2 kg. E tá falando que rende 27 lavagens. Então, quanto que é usado de acordo com a embalagem, quanto que é usado de produto? Então, eles vão ter que fazer essa associação. É 2,2 dividido por 27, tá? Então, é uma informação. Se tiver alguma coisa que dê para usar na caixinha da pasta de dente, essa que eu tô aqui, eu já observei, não tem. Mas se tiver alguma que tenha, que dá para usar, use também, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar sobre a caixa de papelão. Respondendo as perguntas do planejamento, né? Deixa eu achar aqui. Aqui. Bom, qual que é o objetivo? Então, são os cinco posts que eu fiz. O objetivo. Qual é o objetivo dessa aula aqui? O objetivo é que eles... Deixa eu apagar. Aqui, ó. O objetivo é que eles associem, né, a cada uma dessas figuras com a figura geométrica correspondente, que eles saibam diferenciar um retângulo de um quadrado, que eles saibam quando é paralelo, né? Quando a gente tem aqui, ó, lados paralelos, você pode trabalhar também e falar assim, esse aqui é o quê? É o vértice, a aresta, o lado, né? Então, são elementos que não necessariamente tem que estar no trabalho, naquele que você quer que eles façam para você, que eles entreguem. Mas, na hora que você está fazendo no decorrer da aula, você fala. Então, assim, o objetivo é isso, eles identificarem, eles saberem trabalhar a parte diária, eles saberem trabalhar a parte de planificação, eles saberem trabalhar o volume, eles saberem usar a régua. Porque a gente fala assim, é tão simples. Não, tem muitos que eles vêm achando assim, que começa no 1, né? A régua eles colocam aqui no 1. Fala, gente, e o zero? Tá o zero, tem que começar a partir do zero. Então, eu sempre falo assim, ó, eu tô no ponto 0, dou o primeiro passo, aí que é 1. Então, mas na hora que você tá ali no começo, é 0. Então, saber mexer, né, saber usar a régua. Então, esses são um dos objetivos. Uns dos. Outro aqui, objetivo, aí o próximo. O que seus alunos sabem, né, que fazer aquela... que eles sabem, o que sabem. O que os alunos sabem. Alunos sabem. Então, isso daqui é algo que você vai fazer antes, tá? Não é na hora da aula. Isso aqui antes que eu falei, às vezes você pode ter pego umas 2 aulas ali, passado um questionário, feito alguma atividade para ver o que eles sabiam disso. Ali o outro,
como que você vai abordar? Então, como que eu vou abordar vai ser o trabalho em grupo, tá certo? E dessa forma aqui, trabalhando com os sólidos. Então, como eu vou trabalhar, gente, minha letra é horrível. E quanto tempo, como você vai abordar? Ah, tá, e quanto tempo vai precisar? Quanto tempo? Gente, ó, eu calculo que para deixar os alunos fazendo, vai de 2 a 3 aulas. E aí, depois, assim, e não pode demorar muito para fazer devolutiva para eles. Pode ser que você não consiga guiar tranquilo, né? Às vezes você tem aula, você teve as 3 aulas e a próxima aula é no dia seguinte. E aí você não consegue fazer a correção. Então, se você tiver tudo ali, ó, fala assim, ó, vou deixar 3 aulas para eles fazerem esse trabalho. E você pega as 3 últimas aulas da semana, que daí no final de semana você consegue corrigir, e na primeira aula da próxima semana você já consegue fazer a devolutiva para eles, tá? Que daí dá um tempo maior. Então, se fez ali, usou as 3 aulas, aí mais uma aula para fazer devolutiva e correção para eles, tá bom? Então, acho legal trabalhar, então, assim. Então, quanto tempo? Eu vou colocar aqui de 3 a 4 aulas. 3 a 4 aulas, tá bom? Então, você acha que a turma ali é espertinha, vai fazer em 2 aulas tudo isso daqui, e aí na terceira aula você consegue fazer a devolutiva, a correção? Quando eu falo assim, a devolutiva e correção é assim, ó. Como eu costumo fazer, eu não entrego no começo. Eu falo assim, gente, lembram daquele trabalho que a gente fez da caixa de papelão? Então tá, ó, a primeira pergunta era, qual é o nome desse sólido geométrico? A resposta que eu esperava era essa. Aí pode colocar lá na lousa. Quantas fases o sólido possui? A resposta que eu esperava era tal. Então você faz a correção, aí depois você devolve. Porque senão fica um burburinho. Ai, eu coloquei isso, eu coloquei aquilo. Então, assim, às vezes você deixa a atenção para você fazer essa correção e depois você devolve e deixa aberto para eles virem perguntar. Tá bom? Então, assim, ó, isso daí é fazer a correção, aí você devolve para os alunos e tira a dúvida. Ah, professora, mas eu coloquei tal coisa, que nem aquela parte que se vai precisar encapar e como que você faria, né? Daí tem, como eu falei, vai ter grupo que vai sacar que os lados opostos, eles têm medidas iguais, então a área vai ser a mesma, e vai só multiplicar, vai calcular um e vai multiplicar, e vai ter grupo que não, que vai fazer todas e depois vai somar. Então, você mostrar, né, eles vão vir perguntar para você e você vai falar qual que é o melhor. Na hora que você fizer a correção, você já pode falar sobre isso. Então, eu acho no máximo 4 aulas. 3 a 4 aulas. Eu acho que dá um tempo bacana aí, tá? E é bom que daí os alunos têm uma atividade ali, eles gostam de trabalhar em grupos, eles estão fazendo uma atividade diferente, e você também está trabalhando as habilidades ali que a BNCC recomenda, né? Pede, certo, pessoal? Então é isso, respondendo ali. Aí se você tem 4 perguntas, é porque na primeira são 5 partes, né? A primeira eu falo só sobre planejamento e nas outras eu vou falando, sobre cada um desses temas, o objetivo, o que eles sabem, como que eu vou trabalhar e quanto tempo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, é só comentar. Tchau, tchau.